O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que os seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E a pergunta é: que palavras eram estas que eram duras? Interessante que em grego a palavra usada não é bem assim como foi traduzido. A palavra grega é skleros, que quer dizer ofensa, ofensiva. Então, a de Jesus é vista como uma palavra que ofende. É claro que eles não podiam aceitar isso, mas em que consiste esta ofensa? A mentalidade de todos era aquela do Antigo Testamento, onde Deus era o patrão e todos eram súditos, onde Deus exigia coisas, sacrifícios, orações, rituais, peregrinações até Jerusalém. Era um Deus que cobrava. Ai daqueles que desobedecessem. Temos no livro do Levítico uma série de maldições para aqueles que não aceitam a lei do Senhor. E Jesus apresenta um Deus totalmente diferente. Um Deus que não quer nada de nós, mas que doa tudo para nós. Um Deus que não nos ama porque nós merecemos. Um Deus que não escuta as nossas necessidades porque nós pedimos, mas que se antecipa, como qualquer pai, qualquer mãe faria, se antecipa nas dificuldades, nos problemas dos seus filhos. Um Deus que perdoa sempre,
antes que as pessoas peçam perdão. A adúltera, que estava para ser apedrejada, é perdoada sem que entre naquele esquema deles, que para receber o perdão tinham que ir no templo e oferecer sacrifícios. O pai misericordioso que recebe o filho pródigo de volta. E este filho, na verdade, não estava arrependido, mas voltou porque estava com a barriga roncando, enquanto os empregados do pai dele tinham comida com fartura. Um Deus em Jesus que perdoa até o ladrão, o bandido que está crucificado junto com ele. Um Deus que não faz distinção, que aceita todo mundo. Quando os evangelistas entenderam mais isso, então Lucas irá apresentar este Deus que acolhe aqueles que não mereciam, aqueles que eram vistos como excomungados. E Lucas coloca os pastores, primeiros convidados ao nascimento do Salvador do mundo. E os anjos dizem para eles: anuncio para vocês uma grande alegria. Nasceu para vocês o Salvador. Eles, como todo mundo, mas eles também, estavam convencidos que na chegada do Messias iriam ser destruídos. O Messias era visto como aquele que iria levantar o povo contra os romanos, um povo de Israel que iria destruir os povos pagãos. Quanto orgulho! Um Deus então que aceitava como próximo só aqueles da própria tribo ou do próprio povo. Os outros, os estrangeiros, fora, nada conosco. Os pastores eram vistos como excomungados. Mateus apresenta a mesma coisa, colocando os reis pagãos como a profissão excomungada, mágicos, para dizer que Deus salva até os pagãos, até os excomungados. E aqui entra a pergunta para nós também. Nós ficamos escandalizados também? Nos sentimos ofendidos? Se alguém pergunta para nós: quantas vezes você rezou para o Islã, que está matando pessoas no Afeganistão? Quantas vezes você rezou pelos drogados, por aqueles que estão na cadeia, pelos assaltantes, estupradores? Para Deus, são todos filhos dele. Claro que ele não aceita que os filhos façam isso, mas ele ama todo mundo. E se nós não manifestamos o nosso amor, a nossa preocupação, pelo menos na oração, nós também quer dizer que estamos escandalizados também. Estamos ofendidos pela apresentação de um Deus deste jeito. E aqui temos outro escândalo. Jesus, em todo este capítulo de João, se faz alimento de vida. O que Ele quer, Ele não precisa das nossas orações. O que Ele quer é só que nós o acolhamos dentro de nós. Ele quer ser força de vida para nós, força para nós conseguirmos superar o egoísmo, o orgulho, e querer o bem-estar dos nossos irmãos, apagando todo o sentimento de inveja,
de distinção. Quem merece o nosso amor não são só aqueles que nos amam, são nossos irmãos também, aqueles que nós cortamos fora da nossa vida, aqueles que nós rotulamos como gente longe de Deus. A ovelha perdida, e este pastor que vai atrás deixando as 99 ovelhas lá no rebanho, é um sinal muito forte que nós esquecemos. Deus quer, acolhendo Ele na nossa vida, que nós sejamos um pouco mais parecidos com o jeito dele viver, sabendo amar a todos, querendo o bem de todos, não fazendo distinção de pessoas. Ele se faz pão, se faz alimento para que nós consigamos isto. Ele se faz alimento, e aqui que está o escândalo, porque o mestre, o rabi, era alguém que tinha que ser imitado. Se este rabi, Jesus, se faz alimento, se faz pão, dá tudo de si, se faz carne para ser comido na Eucaristia, quer dizer que isto nos convida a nós também nos fazer alimento, nos fazer pão de vida para os nossos irmãos. E isso é desafiador. Isso era visto como ofensa, como palavra que não era possível engolir. E às vezes também para nós. Pensamos nesta missa, nesta Eucaristia que vamos receber, este pão da vida, que Ele de verdade seja fonte de vida, que nos torne nós também pão de vida para os nossos irmãos.